16 de setembro, São Cornélio e São Cipriano, mártires da fé e da fraternidade cristã. No dia 16 de setembro, a Igreja celebra com reverência a memória de dois grandes santos que marcaram profundamente a história do cristianismo: São Cornélio, Papa, e São Cipriano, Bispo de Cartago. Ambos viveram no século III, um período de intensas perseguições contra os cristãos, e enfrentaram não apenas os desafios externos do Império Romano, mas também as divisões internas da Igreja. Suas vidas são testemunhos de coragem, misericórdia, sabedoria e amizade espiritual. Um tempo de provações. O século III foi um dos mais turbulentos para os cristãos. O Império Romano, sob o comando de imperadores como Décio e Valeriano, via o cristianismo como uma ameaça à ordem estabelecida. Os cristãos eram perseguidos, presos, torturados e mortos por se recusarem a adorar os deuses pagãos ou prestar culto ao imperador. Nesse contexto, muitos fiéis, por medo das torturas e da morte, renegaram publicamente a fé. Alguns ofereciam sacrifícios aos ídolos, outros entregavam os textos sagrados às autoridades. Quando a perseguição cessava, muitos desses cristãos arrependidos queriam retornar à comunhão da Igreja. E foi aí que surgiram grandes debates. Deveriam ser acolhidos novamente ou excluídos para sempre? São Cornélio, Papa da Misericórdia. São Cornélio foi eleito Papa em 251 em meio a essa crise. Sua eleição não foi fácil, pois havia divisões internas e até um antipapa, Novaciano, que defendia uma postura rigorosa. Os cristãos que haviam negado a fé não deveriam ser readmitidos. Cornélio, porém, escolheu o caminho da misericórdia. Com o apoio de muitos bispos, entre eles Cipriano, defendeu que os cristãos arrependidos poderiam ser recebidos novamente após um período de penitência. Para ele, a Igreja era uma mãe que acolhe, não uma instituição que condena. Essa postura causou grande tensão, mas revelou o coração pastoral de Cornélio. Ele compreendia a fraqueza humana e acreditava na força da graça divina. Sua liderança foi marcada pela compaixão, pela busca da unidade e pela fidelidade ao Evangelho. São Cipriano, bispo, teólogo e mártir. São Cipriano, bispo de Cartago, no norte da África, foi um dos maiores teólogos de sua época. Convertido ao cristianismo já adulto, tornou-se sacerdote e, pouco tempo depois, bispo. Era um homem culto, eloquente e profundamente espiritual. Cipriano escreveu obras importantes sobre a unidade da Igreja, a comunhão entre os fiéis e a necessidade da caridade. Em seus textos, defendia que não se pode ter Deus como Pai sem ter a Igreja como mãe. Para ele, a comunhão eclesial era essencial para a vida cristã. Durante as perseguições, Cipriano também enfrentou o dilema dos cristãos que haviam negado a fé. E, como Cornélio, defendeu a misericórdia, o acolhimento e a reconciliação. Sua postura pastoral era firme, mas cheia de amor. Uma amizade espiritual. Apesar da distância geográfica entre Roma e Cartago, Cornélio e Cipriano mantinham uma amizade profunda, baseada na fé e na missão comum. Trocaram cartas, conselhos, orações e apoio mútuo. Essa relação é um exemplo de fraternidade cristã, que ultrapassa fronteiras e se fortalece na comunhão espiritual. Em tempos de crise, eles se apoiavam. Quando Cornélio foi exilado, Cipriano escreveu-lhe palavras de encorajamento. Quando Cipriano enfrentava divisões em sua diocese, Cornélio o sustentava com sua autoridade e carinho. Essa amizade nos ensina que a santidade não é solitária. Ela se constrói na relação com os outros. O martírio. Ambos foram perseguidos por causa da fé. Cornélio foi exilado e morreu em 253, vítima dos maus tratos e das condições precárias. Cipriano foi preso em 257 e, após um julgamento público, foi decapitado em 258, diante de uma multidão. Suas últimas palavras foram de louvor a Deus e de entrega total. O martírio de ambos é símbolo da fidelidade até o fim. Eles não negaram a fé, não se curvaram diante do poder humano, não abandonaram a missão. Preferiram morrer a trair o Evangelho, e por isso são lembrados como mártires da verdade, da misericórdia e da unidade.
Lições para hoje. A história de Cornélio e Cipriano é profundamente atual. Em um mundo marcado por divisões, julgamentos e intolerância, eles nos ensinam a importância da misericórdia. Não devemos excluir quem erra, mas acolher com amor e ajudar a recomeçar. O valor da comunhão. A igreja é uma família, e a unidade é essencial para que o testemunho cristão seja autêntico. A força da amizade espiritual. Precisamos uns dos outros para crescer na fé e enfrentar os desafios da vida. A coragem de permanecer fiéis. Mesmo diante das perseguições, das críticas ou das dificuldades, é possível manter-se firme na fé. Oração inspirada. Senhor, que o exemplo de São Cornélio e São Cipriano nos inspire a viver com misericórdia, coragem e comunhão. Que sejamos instrumentos de reconciliação, defensores da verdade e testemunhas do amor. Que nossa fé seja firme, nossa amizade sincera e nossa entrega total. Amém. 2 corações, uma missão. São Cornélio e São Cipriano são como 2 estrelas que brilham juntas no céu da igreja. Suas vidas se entrelaçam na história, na fé e no martírio. Eles nos mostram que a santidade não está apenas na doutrina, mas na prática do amor. Que a liderança cristã não se mede pelo poder, mas pela capacidade de servir. E que a amizade, quando vivida em Deus, é força que sustenta e transforma. Neste 16 de setembro, celebremos esses 2 grandes santos com gratidão e compromisso. Que suas histórias nos inspirem a viver com mais misericórdia, mais comunhão e mais coragem. Porque, como eles, somos chamados a ser luz no meio das trevas, paz no meio dos conflitos e amor no meio das dores.